Bom, então, o que o Francisco falou é uma coisa interessante também, assim, quem é de igreja, né, e quem, como eu, o Paulinho, até o Rafa, certeza em alguns momentos ali, quando eu era, né, bem no começo, ali naquela parte, o corinho, tal, aí o cara pegava o trombone, ficava tentando tocar de ouvido, O essas playback coisas. das irmãs. Você fica... Então, o que eu quero dizer, assim, quando você começa o lance mesmo, para você aprender a nadar, você não vai aprender, tipo, o cara passando a teoria para você. Para você aprender a nadar, a primeira coisa, você tem que entrar na piscina. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar na piscina. Então, assim, eu acredito que para você começar a improvisar, você tem que começar a improvisar. Agora, a teoria, eu acho muito importante ter essa teoria, porque o ouvido, ele é bom, assim, ele ajuda, mas quando chega naquele Garota de Ipanema, na parte B lá, que tem os negros, aí onde começa a dar o neguinho vai feliz ali na parte A, mas quando chega na parte B, dá aquele trabalho. Então, eu acho muito importante você estudar harmonia, estudar piano, que isso vai complementar. Eu acho que a improvisação é uma linguagem, né? Então, assim, uma criança, ela aprende primeiro a falar e depois ela vai para a escola, né? E quando ela chega na escola, ela vai começando a melhorar o vocabulário. Então, quando você começa a estudar harmonia, você vai entendendo, você vai começando a entender as coisas, você vai trabalhando isso, né? A criar frases, porque às vezes no começo, né? Você vai fazer um improviso e aí você faz o improviso, tá tudo lindo. Aí quando você vai ouvir, né? Mais futuramente com a concepção melhor, você vai entender, pô, eu fiz aquela frase, não era aquela, terminei antes a frase, eu não fiz uma frase completa, uma frase de 4 ou de 8, não respirei, fui ansioso. Tem um monte de coisa, sabe? Que no improviso, quando você está começando, você está a milhão, você está de ouvidão, a energia pura, e você está mais sentimento do que emoção. Não, mais emoção do que razão, né? Então, quando você começa a estudar, você vai começando a ver, falar, pô, eu preciso trabalhar isso, eu preciso trabalhar mais o lance da razão, harmonia, frase, fazer motivos, usar a pátria, se possível, sabe? Se você quiser, porque tem pessoas que não gostam, mas se você quiser, tem materiais para isso. Então, assim, é um lance mesmo, né? A música, a improvisação, uma coisa que vem de dentro, mas depois você vai começando a trabalhar para ficar melhor. É como sempre, até um dia eu conversei com o Rafael um dia, que quando assim, você ouve o J.J. Jones, quando o cara não tem uma concepção legal, fala, pô, esse trombonista aí não acontece nada. É como ouvir o Dexter Gordon, né? Fala, pô, esse cara aí tocando desse jeito, eu não vejo nada, eu não vejo virtuosismo, não vejo frase, nada. Quando você está ansioso e começando, né? Sua concepção não tá boa. Quando você amadurece, você fala, pô, é o the best, cara. Não é virtuosismo, é a frase que o cara constrói. É um negócio louco. Então, a improvisação é isso. O mais importante é você entrar, entendeu? É você entrar porque é um caminho longo, entendeu? Eu acredito assim, não o que você vai tocar melhor, nem nada. Eu acho que vai amadurecendo, entendeu? Aí depois você vai vendo como que vai ser. Porque tem pessoas que têm essa facilidade, tem pessoas que amadurecem muito rápido. Conheço pessoas que logo de cara se já vê o solo, o moleque já tem uma respiração, uma calma, frase, coisa linda, amadureceu. Mas tem outros que já não tem, entendeu? Tem outros que precisam amadurecer. Então, mas eu acho que para se tornar legal, essa maturidade precisa ter, sabe? Então, ela vai ter que vir junto com a teoria, a harmonia, estudar arranjo. Eu acredito como que o Rafael e o Paulo Malheiros também são grandes arranjadores, isso automaticamente na hora de improvisar também ajuda demais também, né? Assim, a visão assim do que está acontecendo, né? Essa é a minha opinião. Mas é isso, vai Malheiros, grita. Na minha igreja lá, Jorginho, quando a gente queria improvisar, não perdoava nem os playback. Era os playback da mocidade, era os playback. E era assim, tinha a galera mais velha, né? E a galera jovem da banda, né?
E aí a galera mais nova, mano, eram uns 10, cara, todo mundo improvisando junto, assim. Imagina a salada que era. Não, é um monte de gente dentro da piscina querendo Junto, nadar, né, velho? se dando braçada, cabeçada. E, cara, mas era puro, era de coração, e a gente queria fazer, sentia vontade, não perdoava nem os playback. Aí daí a gente começou, não, vamos organizar isso aqui, né? Aí a gente montou um grupozinho para acompanhar os adolescentes da igreja. E aí a gente começou a reservar, não, isso aqui vai ser solo do cara tal. E aí a gente começou a organizar um pouquinho mais. Mas aí, lembrando do que o Rafael, a primeira pergunta do Rafael, essa coisa de, o que você falou, de se jogar na piscina, eu tive muita ajuda, eu tive muita sorte de encontrar com uns músicos bons e que me deram, assim, ó, vai ali, ó, ali, atravessa aquela porta ali, que ali é legal. Eu tive muita sorte de encontrar com esses músicos, cara. Então, o primeiro que me veio à mente aqui agora foi o próprio Regis Moreira, onde o francês está na casa dele, lá em Sarasota. O Regis, eu conheci ele aqui em São Paulo, eu tinha 16 anos de idade, e aí um amigo meu, produtor, falou assim, ó, preciso de um duo, piano e trombone, para tocar música popular. Eu nunca tinha tocado música popular na minha vida. Aí eu arrumei, não sei como, esse contato do Regis, não conhecia, e aí comecei a fazer duo de piano e trombone, já valendo, é trampo. Já era trampo, valendo, e o Regis muito atencioso, tocando, me acompanhando, engolindo os meus sapos que eu mandava. E assim, e me dando vários conselhos, ó, estuda isso, né, Regis? Lembra? É isso aí. Nanã. Nanã, exatamente. Estuda o Nanã, rapaz. Isso aqui é música de trombonista. Estuda o Nanã. Foi dica do Regis. No exame lá do conservatório que você foi fazer para Berkeley. Isso, do Souza Lima. O Regis me acompanhou no teste para Berkeley, no Souza Lima. Oh, bom saber disso aí. É. E aí o segundo músico que me vem à mente foi um que eu conheci na igreja, o Paulo Julião, trompetista. O que ele fez para mim? Gravação. Me enxutou de gravação. Aliás, o Regis, eu tô com a coleção de vinil dele aqui em casa até hoje. Que o Regis ele foi para os Estados Unidos e deixou comigo a coleção dele de vinil. Tá guardado, viu, Regis? É minha, mas tá guardada, tá sendo bem usada. Tem algumas coisas boas lá para você ouvir até hoje. Nossa, a verdade ela se renova, ela nunca morre. A verdade ela se renova. E aí o Paulo Julião, a mesma coisa. O Paulo Julião, trompetista da igreja, gravação. Cara, isso abriu o leque, que tem coisas que eu hoje relembro e falo, caramba, eu com 16 anos eu já ouvia isso numa época que não se tinha acesso, não tinha internet em 95. Ninguém tinha internet em 95. Não existia internet em 95. Aí eu falei, cara, eu tive muita sorte de encontrar esses anjos na minha vida. Outro anjo que eu encontrei na minha vida, que me deu uma luz assim muito grande, foi o Daniel da Alcântara. Daniel da Alcântara, eu conheci ele na Experimental, na orquestra, que era uma orquestra jovem. Era o último ano dele e foi meu primeiro. A gente se cruzou lá e eu nem sabia que ele era filho do Maguinho, que ele já tocava jazz, música popular e improvisava muito. E aí, um dia eu estava lá tocando um blues que eu tinha tirado do disco do Leroy Jones. Ele ouviu e já catou o trompete e saiu tocando comigo. Eu, mano, de onde você conhece isso? Aí ele perguntou, eu que te pergunto, da onde você conhece isso? Aí dali ele começou já também tuchar material. Eu comecei a ir na casa dele uma vez por semana para a gente fazer umas sessões de James Abersold, de ficar improvisando. Então, assim, tem esse lance na minha vida que foi se joga, a piscina está aí, se joga, aprende a nadar, e esses anjos que foram aparecendo na minha vida e que direcionaram, ó, estuda isso, tira isso. Mas, para resumir, o estudo é ouvir, tirar de ouvido, estudar harmonia. É isso, para resumir. E tem um lance que é a parte mais complicada, assim, que você tem que se jogar na piscina para entender mesmo, que não tem escola que ensine isso, é ritmo. Que quando o francês falou, eu confiava muito no meu taco, que não adianta o cara estudar harmonia, estudar não sei o que, estudar não sei o quê, se não tiver ritmo, né, francês? O cara tem que ter o ritmo, né? Que é a linguagem, a pegada do improviso está no ritmo. O cara pode tocar tudo fora da harmonia, mas se o cara tiver pegada no ritmo, vão falar, nossa, esse cara é outside, esse cara é bom, hein? Isso é verdade, né, Gil? Pura verdade. Desculpa, eu acho que a música, os três fundamentos, né? Harmonia, melodia, harmonia e ritmo. Eu acho que, na minha concepção,
ou pelo menos eu valorizo o ritmo, cara, mais. Na Mantiqueira era interessante que quando nós montamos lá atrás, quando nós montamos, na verdade, o Sambop Brass, na década de 90, começo, nos anos 90, era interessante, eu, Gil, o Proveta tocando, e o Proveta utilizava muito essa coisa da harmonia, embora, obviamente, tivesse outros recursos, né, melódicos na improvisação e rítmicos. O Gil, ele improvisava muito em cima de frases melodiosas, claro, também usando o ritmo e harmonia. E eu, mais ritmo, eu sempre meus improvisos foram sempre mais rítmicos do que melódicos ou harmônicos. Lá atrás, a harmonia, é claro que a gente tem que, obviamente, valorizar e tocar dentro da harmonia, isso é óbvio, né? Mas lá atrás, como eu comentei antes aqui, que eu não sabia essa coisa, né? De, pô, o que é um sol 7, 5 mais e tudo. Claro que eu dava importância a isso me incomodava, mas eu era tirado, eu saía improvisando e sempre tive a sorte de, boa parte das vezes, os improvisos darem certo, eu consegui me dar, de certa forma, bem. Obviamente, depois que eu me propus, não, peraí, deixa eu saber o que está acontecendo aqui, porque como não sei se foi o Paulinho ou o Jorginho que comentou, como você toca, por exemplo, Garota de Ipanema, que você vai para aquela segunda parte, que ali o bicho pega, né? ou complica um pouco mais, é bom você saber, de repente, né, o que está acontecendo dentro da harmonia, que facilita para você atravessar, de repente, um trechinho harmônico mais complicado, que, de repente, o ouvido pode te enganar. Se você sabe a harmonia, se você conhece a harmonia, é óbvio que isso vai te ajudar, né? Agora, eu sempre comento nas lives que eu participo, ou comentário, ou conversas informais, de uma coisa muito importante, essa é uma frase que o Serginho Trombone falou comigo em 1995, quando a gente estava fazendo o Free Jazz, aquela famosa banda Brasil Mal Stars. Acho que vocês conhecem essa história aí dessa banda aí. Mal Star Big Band. Mal Star Big Band. Era para ser, galera, explicar, era All Star Big Band. Mas foi tanto rolo que virou Mal Star Big Band. Eu sei dessas histórias. Então, a gente participando dessa banda, nós estávamos, eu e o Serginho Trombone, 6 horas da manhã, a gente tomando café da manhã, imagina a noitada, né? Conversando e bebendo, conversando e bebendo, conversando e bebendo. 6 horas da manhã nós descemos no restaurante do Maxud Plaza para tomar café da manhã. O Serginho Trombone, me lembro a gente conversando, ele falou uma frase muito importante. François, a escola de música ensina a fazer música, não ensina a fazer músico. Isso eu achei uma frase muito importante. É claro que a escola de música é importante, como o Jorginho mesmo falou, uma criança aprende primeiro a falar e depois ela vai estudar e poder organizar o que ela fala e saber sobre o que está falando. Eu acho que o músico, quando tem o dom, isso eu acho importante frisar, porque quando o cara não tem o dom, não adianta, cara. Não adianta o cara querer se meter a improvisar, porque ele pode jogar na piscina, como o Jorginho comentou aí, essa frase dele, ele vai morrer afogado, não tem jeito. Ninguém pode dar uma boia para ele, não sei o que lá, o cara vai ficar nervoso, se atrapalhar e vai acabar morrendo afogado, não tem jeito, não sei o quê. Mas é muito importante essa coisa, como eu frisei, você confiar, como eu confiava, entre aspas, né, nessa coisa do meu talento, no ouvido e tudo, mas era uma coisa muito arriscada, né? Como falei, dia que estava certo, tinha dia que não estava certo, não sei o quê. Muito importante você aliar o conhecimento teórico à prática e você só desenvolve essa coisa da improvisação praticando. Não tem jeito, é praticando. De repente, subindo ao palco, e o cara fala, pô, improvisa, bota a partitura na sua frente, tem lá uma cifra, pô, se você não conhece a música, obviamente, pô, de repente vai aparecer um acorde lá que você, pô, mas peraí, intuitivamente não era para aí que esse negócio tinha que ir. Mas se você tem ali a harmonia na sua frente, você caminha e vai embora. É importante aliar as duas coisas. Pessoal, então aqui, ó, eu fui anotando umas coisas enquanto vocês iam falando,
Então a gente tem a improvisação. Primeira dica, começar de ouvido, se jogar. Depois, o François lembrou que isso é um dom que é desenvolvido ao longo do tempo. O Jorginho também falou sobre amadurecimento desse lance. Depois veio o estudo formal da harmonia e, ao mesmo tempo, buscar uma característica, um estilo próprio, né? Personalidade, isso. E uma coisa especial que a gente falou aqui, que precisa ser frisada, além do estudo da harmonia, das melodias, papapá, o estudo do ritmo, porque é isso que dá todo o swing, toda a linguagem, dependente do estilo que é, né? Tem música brasileira, se é jazz, se é salsa, todos os estilos têm uma característica rítmica. O improviso tem que dialogar com isso, né? Tem que estar dentro da mesma, falando a mesma língua. Então, a gente, quando estuda improvisação, teoricamente, estuda diversas maneiras rítmicas também de encaixar o nosso fraseado. Cara, tem coisa maravilhosa, que já falamos coisa pra caraca, bicho. Conta como que você começou, Rafael. Como é que foi? Eu comecei no mesmo lance, cara. Assim, só que eu comecei na igreja, mas na verdade não foi na igreja. O meu lance é em casa, né? Porque o meu pai era trombonista. E meu pai era arranjador. Então, assim, meu pai tem um ouvido muito bom. Ele é um cara que tem uma percepção muito boa. Ele é aquele CDFzinho que você pede para transcrever um negócio, ele dá pause e já escreveu. Não precisa voltar para ouvir de novo, sabe? Ele tem um ouvido sinistro. E meu pai chato, cara, chato pra caramba. Então, assim, ele sempre apertou muito a gente. E aí o meu pai, velho, começou aquela coisa de leitura. Você precisa ler, garoto. Aí botava a gente pra ler, solfejar, ficava solfejando. Eu e meus irmãos, nós 6. O mais novo não, mas o mais velho. Ficava solfejando, fomos pro piano, tivemos aula de piano. Só fui tocar trombone depois. Então já tinha uma basezinha mais legal, né? De teórica, de tocar uma melodia no Qual que era o piano. instrumento do seu pai? Trombone. Se deu mal, hein? Se deu pô. mal, hein? Ele começou no bombardino, foi pro trombone e aí nunca mais voltou pro bombardino. E aí, cara, depois que eu comecei a tocar trombone, ele falou, acho que agora dá pra você tocar na igreja. Aí eu fui pra igreja, aquela coisa, né? Ainda não tinha uma leitura dinâmica, às vezes me perdia, ficava meio preocupado com o visual, né? Só queria mexer a vara junto com os caras, porque eu já tinha me perdido, velho. Ficava copiando, né? Mas era muito novinho, então ninguém me agulhava. E aí, com 13 anos, que eu comecei a frequentar uma escola do IFES, né? Que tinha um projeto de Big Band. E tinha um maestro maravilhoso que me apresentou todas as lendas do jazz. Me ensinou a ouvir, sabe? Ó, presta atenção, trombone dobrando o sax, o surdina dobrando a flauta, aquela coisa, né? E comecei a me ligar. Por mais que meu pai também tivesse toda essa bagagem, meu pai nessa época estava trabalhando muito. E aí ele me botou nessa Big Band, tipo assim, ó, vai com esse cara que ele vai te ajudar. Que é o maestro Célio, que é o mesmo professor do Bruno Mangueira, de uma turma que é do Espírito Santo, né? Que começou a tocar lá. E aí depois disso, quer dizer, na Big Band eu conheci o Bruno Santos. O François, o Bruno tocou contigo no Djavan. Tocou. O Bruno que me viu tocar garoto falou, Rafa, você tem facilidade, você podia tentar improvisar, cara. Você toca assim ligeirinho e tal. E aí me deu um play-along do Jobim, que tinha 11 faixas, aquele primeirão, assim, do Abersold. E a gente ficava fazendo tipo o que você fazia com o Daniel, Paulinho. Toda semana a gente se encontrava, bicho. Pegava buzo, ia pra casa dele, eles ficavam tocando a tarde toda. Aí ele me apresentou o N Short, Miles, ele me apresentando as suas... Que ele era um pouco mais velho, né? Quando eu tinha 13, o Bruno tinha 18. Então eu já era praticamente adulto, né? E aí ele começou a me dar esses toques, assim, bicho, ó... Eu não conseguia ainda improvisar por todos os acordes, que eu não tinha uma consciência, assim, de tudo. Ele falou, vai pelos centros tonais. Então, tipo, Garota de Ipanema, parte A tá em Fá maior, parte B tá em Fá sustenido maior. Aí de 2 compassos vai modulando. Aí eu comecei a circular essas modulações passageiras e comecei a improvisar teoricamente mais certo, né? Se você for tirar mesmo, tem vacilo, né? Porque o segundo acorde do Garota de Ipanema já não tá no tom de Fá maior, já é o Sol 7. Mas já estava próximo, então eu comecei a ficar mais estimulado a improvisar. E aí comecei a correr atrás desse lance. Aí, por acaso, um ano depois, o Vitor Santos veio dar aula num festival de verão desse, de inverno, quer dizer. E aí, cara, foi que minha ficha caiu. Eu falei, cara, eu preciso desse lance aí, bicho. E aí o Vitor voltou no outro ano, e aí ele foi entendendo a coisa e ia voltando no instrumento e comecei a ajeitar umas coisinhas e tal. E aí, logo na sequência, eu entrei para a escola de música, estudando música clássica, e ajeitei outras questões sonoras, né, de ter uma projeção melhor,
tocar com um material maior, desenvolver a coisa do som, né? E aí eu fui levando essas duas coisas, do erudito, do popular, até que quando terminei a faculdade, eu deixei de lado a coisa do erudito e foquei mais no popular, mas as- a coisa da música é maravilhosa, né? Acho que quando a gente está disposto a ser músico, cara, não tem coisa ruim, não tem música ruim, só tem música mal feita, talvez, né? Mas qualquer estilo bem feito é bom pra caramba. E eu sempre tive essa facilidade, assim como o François também, de curtir música americana. Vocês também, os meninos tocaram muita coisa de Los Angeles, do gospel, né? Tem muita produção maneira, assim, da música gospel nos Estados Unidos. E aí eu fui entrando naquela coisa da música pop, do Michael Jackson, Quincy Jones, Tower of Power, Jerry Hay. E aí, cara, eu fico misturando essa parada toda, cara. Eu sou uma mistureba de tudo isso. Influências, né? São influências, né, Rafael? Pois é, e aqueles heróis de Influências. sempre, Franco Rossolino, J.J. Johnson, Cal Fontana, nossas Uhum. lendas, né? Urbi É. Green, Bill Atros, um pouco disso. Alguém quer inteirar? Ô, Rafa, você tinha feito a primeira pergunta lá. Você tem como só recapitular aí? Tinha. Eu falei sobre começar, como é que foi esse começo, né? Vocês já falaram, alguns amigos foram direcionando, né? Em algumas etapas da vida. Uma outra coisa que seria legal, assim, que faz parte da nossa mesa, é a gente falar um pouco do material que vocês usaram, algum método específico, né? Se transportava coisa de trompete, se era coisa de trombone, se era estudo erudito, se era um estudo picotado, não uma berçoude da vida, né? Como é que foi esse lance para vocês? Posso começar? Por favor. Primeiro os mais velhos. É, não, menos jovem, que nem diz o Baldo. Menos jovem. Menos jovem. Então, gente, como eu comentei com vocês, aos 10 anos de idade, a gente começou na Bandinha. Né? Era uma escola pública, né? de ensino normal, primeira, quarta série, etc. E um professor resolveu montar uma banda nessa escola. Tínhamos um anfiteatro nessa escola e esse espaço foi aproveitado para a gente ter aula, inicialmente aula de solfejo, e pouco depois aula de teoria e bem depois, um ano depois de termos iniciado a aula teórica de solfejo, pegamos instrumento. Então, me perdi no meu raciocínio aqui. Pode voltar É o lance aqui. do material que você Do teve material, acesso. do material, Né? certo, do material. Eu fiquei tentando lembrar algumas coisas aqui do passado e aí me perdi no presente aqui. Sim, o material. Gente, o que nós temos hoje de material disponível na internet, as escolas de música, né, que a gente tem no Brasil atualmente, embora algumas, como o próprio Conservatório de Tatuí, lá estejam enfrentando problemas, né, mas temos a Fundação, temos lá a escola lá que o Jorginho dá aula lá, né, Jorginho, É MESP, Souza Lima? Não, né, Mestre Souza Lima, tudo bom. Na minha época, gente, não tinha nada disso. Nós tínhamos no máximo tínhamos conservatórios, mas uma coisa muito elementar. Bom, eu lembro que o primeiro método que eu estudei foi o Arban, um método que levou 6 meses para chegar no Brasil de navio. Um método que foi encomendado em dezembro de 1966 e só chegou em julho de 1967 ao Brasil. E era uma edição em espanhol do Arban, que eu acho um dos métodos mais completos que tem ali no Arban. Se você consegue passar o Arban, você tem muita base de técnica, de interpretação, de dinâmica, de digitação, etc., de flexibilidade, né, etc. Então, o primeiro método que eu estudei foi o Arban, que era o que tínhamos, e durante a maior parte da minha carreira, e não quero citar isso como um mérito excepcional, mas eu sempre fui autodidata. Né? Eu fui ouvindo, como eu comentei com vocês, 72, 73, eu me juntei com amigos como o Regis, o Malheiros. O Regis eu conheço desde 73, 74. Ele me apresentou esses grupos como Chicago, Tower of Power,
Temptation, Four Tops, esses grupos americanos da época. E eu já tinha, obviamente, como eu gosto de frisar, eu já tinha essa influência na música brasileira, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, que eu adorava e adoro até hoje, acho o pai de todos, né? Todo mundo bebeu nessa fonte aí de Jackson do Pandeiro, eu gosto sempre de frisar isso aí. Então, eu sempre fui assim, autodidata, mas sempre tive essa coisa de ouvir. Eu lembro a primeira vez que eu tive um contato com a música do Raulzinho, eu acho que isso ali pela metade da década de 80, aquele disco dele, Sweet Loose. É Sweet Loose, né? Aquele disco dele. Com o George Duke, essa turma toda. Isso, esse aí. Nossa, eu via. Eu falei, pô, mas que viagem é isso que ele está fazendo? Que negócio ele está aí? E eu falei, pô, mas peraí, eu não conseguia identificar na teoria ali, nos livros, que negócio era esse? Eu não tinha ainda essa sabedoria de falar, pô, isso é um grupeto, isso é um efeito que ele faz com os harmônicos. Bom, mas fui para o trombone, aprendi. Então, eu sempre busquei assim, aprender boa parte das coisas, ouvindo, adaptando às minhas limitações, ou às minhas necessidades. Aí, no ano de 2010, como eu comentei com vocês, eu falei, não, peraí, eu preciso, 2010, 2011, não, peraí, eu preciso botar um pouquinho mais de conhecimento e um pouquinho mais de atenção nessa coisa da improvisação. Usei muito Djamia Abel-Soul. Embora as harmonias, muita coisa do Djamia Abel-Soul é meio complicada, aquele volume 98 do Tom Jobim tem muita coisa de harmonia ali que, né, a gente sabe que é adaptação do americano, não sei o que lá, whatever, mas alguma coisa assim. Agora, gente, um estudo que eu acho sempre muito importante, e eu recomendo a todos os músicos, independente de trombonistas, músicos de sopro, independente, e principalmente de vocal, trombonistas, trompetistas, eufonistas, tubistas, etc., nota longa. Nota longa continua sendo um estudo mais importante para você manter a sua embocadura, manter a afinação. A nota longa, gente, estudar pelo menos meia hora, 45 minutos de nota longa por dia. Importante. Nota longa é muito importante. Ouvir é importante também. Eu ouvi sempre, o Rafael citou vários trombonistas aí, não só trombonistas, né? Trompetistas, saxofonistas, mas ligados à nossa área de obviamente, música instrumental, instrumentos de sopro. Ouvir também é muito importante, e principalmente de todas essas influências que a gente acaba... Porque não adianta, a gente ouviu Bach, ouviu Mozart, ouviu... alguma coisa ficou aqui, como a gente ouviu Wilbur Green, como a gente ouviu Miles Davis, como a gente ouviu Charlie Parker, etc. Alguma coisa ficou aqui, e todas essas influências a gente tem que procurar juntá-las todas e desenvolver um estilo próprio. Hoje, por exemplo, quando você ouve Raul de Souza, você sabe que é Raul de Souza. Você sabe, não, quem está tocando é Raul de Souza. Tem muito músico que acaba desenvolvendo, né, a sua música e tocando, e você vai ouvir o cara tocar. Eu não estou querendo dizer que seja demérito nenhum, mas você vai falar, pô, mas esse cara toca igual não sei quem. Pô, esse cara toca... Né? Como eu vi assim, não é demérito nenhum para o músico que estudou com o Capitão, por exemplo, e nem o Capitão, que era um grande músico, mas fala, pô, o cara toca igual o Capitão. Né? Bom, eu acho, na minha opinião, que o músico deve usar todo o seu conhecimento, todo o seu aprendizado, desenvolver um estilo próprio, uma personalidade, né? Musical. Você fala, pô, você ouviu? Rafael Rocha? Não, o Rafael que está tocando. Ouve aí, é o cara que está tocando. É o Jorginho, é o Paulo Malheiros. Estou me referindo aos músicos aqui que estão na roda, né? Mas, então, se falando, voltando, gente, eu estudei o Arban, eu faço muita nota longa, né? Exercício de flexibilidade, eu estudo até hoje, o bico está inchado, o bico velho aqui, inchado, de 54 anos de música, faço uns playbacks aqui, o material que eu tenho. Eu durante muito tempo, eu confesso para vocês que eu fui um músico muito relaxado. Enquanto a gente viajava, o Ju entrava dentro do armário e ficava estudando lá, nota longa, não sei o que lá.
Eu ia para a piscina, aí ficava negócio de caipirinha, ia para a praia, ia para a eu, poxa, que negócio de estudar, cara? Vou para a noite aí, não sei o quê, sei lá. Mas sempre muito importante, eu sempre admirei. Fala a verdade, até hoje, assim. Não, hoje não dá muito, não, cara. Hoje, se eu passo uma noite bebendo, eu fico 3 dias agora de cama agora. Demora a recuperar, né? Demora a recuperar. Antigamente, você ficava 2, 3 dias bebendo. No outro dia, estava bom. Hoje, pô, eu passo uma noite bebendo, no outro dia, pô, bicho, já tem aquele negócio, tem uma glicose na veia, etc. A coisa já não caminha tão bem assim. Mas eu ficava assim, muito orgulhoso, e sempre comentei isso. O Gil, a dedicação, a disciplina do Gil. Eu sempre fui meio indisciplinado. Eu sempre, não, na hora sai. Sabe aquele negócio de na hora sai? Na hora sai. Vai ter vezes que na hora não sai, gente. Então, estejam sempre preparados, estudem. Né? Os músicos estão ouvindo a gente, estudem. A música é uma das profissões que exigem dedicação total, eu não digo integral, você vai ficar 8, 10 horas com cimento na boca, mas a vida toda é muito importante. Maravilha. Vamos lá, alguém quer também falar um pouco do material que teve acesso ali? Paulinho, Jorginho? O material que eu comecei, Rafa, foi com gravação. Quando eu falei assim, não, vou estudar improvisação, porque aqui em São Paulo tem um cenário de jazz, né? Jazz tradicional. Então, os primeiros caras que eu conheci foram essa galera do jazz, do jazz tradicional. Até o Regis tocava com o pessoal do jazz tradicional aqui em São Paulo. Então, primeira coisa que eu tinha que aprender tema. Então, eu ia lá nas gravações, tirava os temas de ouvido, tentava mais ou menos tirar a harmonia que eu conseguia tirar, e solo. Tirar os solos do Louis Armstrong, que é swing puro, né? Ou dos músicos da Duke Ellington Big Band, que são mais simples, de uma época anterior, né? E aí, meu primeiro material de estudo foi esse, estudar improvisação através de gravação. Quando eu conheci o Daniel, aí chegou na minha mão os Abersold, que o Daniel tem lá 120 volumes originais de Abersold. Eu saí copiando tudo que nem louco, né? E o Abersold é bem legal porque ele tem os métodos dentro desses volumes de padrões de 2/5, padrões de dominantes. Tem vários métodos que são dentro desses playback. Tem muito playback que é por artista, né? Que você vai lá, vamos hoje tocar as coisas do Miles. Aí vai lá o volume do Miles e arregaça tocar os temas dele. Mas tem muita coisa de estudo da improvisação, em cima de ciclos, em cima de patterns, em cima de padrões, né? Foi meu segundo material que eu peguei para estudar. E depois, quando eu conheci o Sidney me apresentou um monte de material de trombonista, né, de linguagem, que aí eu comecei a entender melhor o J.J. Johnson, comecei a estudar transcrições do J.J. Johnson, do Slide Hampton, do Jim Pugh, vários métodos de transcrições que ele me passou, que foi me dando base da linguagem do instrumento. Teve uma pergunta aqui no chat que acho que vem de encontro com isso, que chega a ser filosófica a pergunta. Estudar frases é do Carlos Magno. Estudar frases é estudar improviso, ou quando se estuda as frases é como se estivéssemos estudando um método com lições? Ele continua: improvisar usando as frases que se estuda é só uma reprodução do que se estudou, ou seja, não é improviso? Cara, isso aqui dá uma discussão filosófica que acaba a conversa nossa aqui. Isso são questões de vida, né, bicho? Sim. O que eu penso para mim, assim, teve uma entrevista do Branford Marsalis, o irmão do Wynton Marsalis, o saxofonista. A imprensa pega muito no pé dele, a imprensa norte-americana, que fala que ele não tem um estilo próprio, fala que ele é uma cópia de tudo que já aconteceu na história dos saxofonistas, né, do jazz. Ele tem uma resposta maravilhosa, que é a seguinte: galera, só tem 12 notas musicais. Tudo que foi para ser criado, já se foi criado. Não se cria mais nada. Já era, acabou. E eu vejo meio que por aí também. Porque, assim, são 12 notas musicais. A gente, quando aprende a falar, a gente aprende a falar uma língua que todo mundo já fala. A gente não cria um alfabeto novo, não cria
regras de ortografias novas, a gente aprende a falar algo que já existe. Então, quando a gente vai improvisar, a gente improvisa em cima de um pano de fundo que já existe também. Então, por exemplo, quando eu estudo padrão, eu não estudo padrão para usar aquelas frases que eu estou estudando em todos os tons. Eu estudo padrão para me trazer um reflexo harmônico e rítmico. Aquilo que eu estou estudando é para me dar reflexo, porque na hora, geralmente, eu não vou lembrar. Na hora que a cozinha está lá, cara, deu um branco e a gente só tenta se salvar dali, terminar o solo bem e tentar se divertir. Então, estudo de frase, estudo melódico, tirar solo, para mim, eu vejo como estudo de reflexo. Eu imagino que eu estou desenvolvendo meu reflexo harmônico e rítmico para desembocar num reflexo melódico, né? De improvisação. É isso. Então, e quando o francês fala sobre desenvolver um estilo próprio, eu penso que isso é a última fase que o cara vai conseguir desenvolver. Porque, primeiro, vem as notas longas exatamente para quê? Para você conseguir improvisar, para você não ter que pensar em técnica quando vai improvisar. Porque se você tiver que pensar, não, aqui a boca vai um pouquinho mais para cima, não, um pouquinho mais... Meu, já perdeu uns 4 compassos nessa aí. E por aí por diante. Então, eu penso que desenvolver um estilo é o último degrau. Tem um outro exemplo, sem citar nomes, né? Mas isso foi até uma discussão, não, foi até uma brincadeira que a gente fez no nosso grupo, que a gente montou para montar esse bate-papo hoje, que tem um rapaz que ele era jornalista e virou músico. E o primeiro trabalho dele é de improvisação livre. Mas ele nunca tocou um blues si bemol, né? Então, assim, primeiro você aprende a tocar dentro, primeiro aprende a tocar choro, ou primeiro aprende a tocar jazz tradicional, ou primeiro aprende a tocar música, né? Para depois você falar assim, bom, não tenho mais amarras, agora vou criar o meu estilo próprio e vou fazer improvisação livre. Eu acho que tem todo um caminho para chegar nessa improvisação livre. Os grandes mestres de improvisação livre, eles fizeram todos os degraus assim para galgar nesse nível. Ornette Coleman, John Coltrane, Jack McLean, Albert Memmisdorff, que é trombonista, todos esses caras que foram para improvisação livre, os caras fizeram um extenso trabalho de graduação, cara. Não foi assim, de repente, assim, agora vou criar meu estilo. Aí você vai ver o cara tocando tudo sujo ou tudo fora da harmonia. Nem ele dá uma brisa de ar fresco, assim, uma nota, uma tônica. Nem uma brisa de ar fresco ele te dá. É o tempo todo amassando em improvisação livre outside. Para defender um lance assim, é meu estilo. Não é o seu estilo. É uma limitação sua que você está definindo como estilo, sabe? Perfeito, Malheiros. Então, é isso. Ó. Comecei com gravação, depois eu caí na mão dos Abersold da vida, e por último eu peguei os métodos de linguagem, que me deu muita base do instrumento, né? Porque a improvisação eu estudei com pouco com trombonista, né? Eu estudei mais com saxofonista, pianista e trompetista. Vai lá, Jorginho. Rafael. Não, eu só queria que... Jorge, você prefere falar? Porque tem uma pergunta e eu quero fechar esse assunto para responder ela. Então, pode ser, Jorginho? Pode ser, fica à vontade, meu amigo. Não, então vai você, para a gente fechar e depois eu vou para a pergunta. Ah, tá bom, então. Então é o seguinte, sobre o lance de estudo e tal, então, pelos Abersolds, né? Estudando os Abersolds, que teve o cara teve a ideia de fazer isso, né? Um puta trampo legal pra caramba, né, bicho? O cara... Aliás, a gente precisa desenvolver os nossos, né, Jorginho? O Brasil precisa desenvolver método de improvisação próprio, né? Cara, você acredita que o Raul de Souza, quando eu fui para aquele projeto Boni, lembra que a gente tocou? Ele falou, Rafa, fiquei muito feliz, honrado na casa do Raul, fiz o jantar para mim e tal. E aí ele tava o sax dele assim, foto do treino. Ele falou, bicho, é o seguinte, eu tô com as melodias aqui, eu quero fazer um play along, as melodias. E, velho, não deu pra fazer. Uma pena. Mas é uma coisa que a gente pode organizar para ele, sabe? O legado dele, sabe? Podemos. Isso aí seria muito importante. E por isso que, assim... Mas o dever, aliás. Os americanos têm uma coisa... Os americanos têm uma coisa que é muito pronta, né? Tipo, quer estudar rápido, quer estudar isso, é tudo muito organizado, né? Então, por exemplo... Metodologia, né, Jorginho?
A Abersold dos caras é, pô, quer improvisar? Então, pelo Abersold, também ouvindo bastante também. Esse lance de concepção é uma coisa que faz uma mudança enorme. Quando você é uma criança, quando você é novo e tem a oportunidade, por exemplo, como o Rafael teve, né, de ter um pai e falar assim, mano, escuta isso aqui, escuta isso. Deu um caminho, pô, você já andou muito já para frente, já, sabe? Você já... Então, assim, ouvir é uma coisa que é muito importante. Então, por exemplo, eu cheguei no Paulinho Malheiros, e aí, neguinho? Ele falou, isso aqui, ó. Aí me passou uns 3 gigas, né, neguinho? Falou, escuta isso aí, velho. E aí, pô, escutei pra caramba. Eu tinha roubado do Daniel esses 3 gigas aí, de MP3. Escutei Lee Morgan pra caramba, Fred Hubbard e Oliver Nelson também, e aí Frank Rosolino. Pô, o dia inteiro eu ficava ouvindo, sabe? Então, o absurdo de ouvir e também, né, transcrever algumas coisas. Então acho que isso é o caminho, né? Assim, o lance da improvisação, a gente tem que ter esse caminho, não adianta. Eu sempre falo assim, tem um lance do erudito que eu acho que é muito importante, né? Você estudar, mas, se você já está na área popular, já estuda tudo meio pensando nisso. Então, por exemplo, você vai fazer um aquecimento, já coloca um compasso em 7, ou coloca um samba, sabe? E já começa a fazer as notas longas, já ouvindo o samba rolando, sabe? Assim, e você já vai familiarizando, sabe? Porque você estuda o erudito, é legal, putz, vai... Aí, pô, você estuda tudo aquelas notas, né? Tudo certinho, aí logo em seguida tem uma gig de samba, já, sabe? Então, você já faz um aquecimento ali, melhor já começar já no samba, já. Vai ter uma gig de samba, já coloca o samba, coloca um choro e fica fazendo nota longa ali, que eu acho que você já vai se aquecendo já para entrar no mundo, porque é um mundo, né, cara, diferente, o erudito e o popular ali, sabe? Então, você tem que já meio que fazendo isso, né? E o popular, ele tem esse problema que não é tão organizado, né? Não tem tantas coisas. Tem o método, aquele aquecimento do trombonista, o Michael Davis, né? Tem um aquecimento dele, que tem um playbackinho ali, meio popular, que eu acho bom, sabe? Então, eu acho importante isso. Eu quero só falar sobre o que o menino disse. Qual o nome dele? É Carlos ou Paulinho? Carlos Magno. Então, eu tive uma experiência quando eu fui para Nova York fazer um trampo lá, um festival com meu som. E aí eu conheci o Marshall, né? Eu fui assistir ele e tal, e ele fala espanhol, que eu não vou falar inglês, né? Deu maior trabalho pra caramba. E aí ele entendeu, né? Falou, pô, vai lá em casa. Aí eu fui, né, cara? E aí ele trocando ideia, falando sobre várias coisas, e ele pegou uma frase assim, ó, eu fico trabalhando nessa frase aqui, ó. Fico trabalhando nessa frase. Então, assim, o que ele perguntou, né? Então, assim, eu acredito que rola isso também pra caramba, eu acho legal isso, você trabalhar isso, porque se você trabalhar, você pode lançar, né? Você pode, na hora do improviso, você pode lançar essa frase que você está estudando, sabe? Eu acho que é válido demais, não tem problema nenhum. Inclusive, tem uma história aí do Michael Deasy, né? Que aí vai bater na ideia que o Paulinho Malheiros falou, né? Que os alunos deles vão solar, aí o Michael Deasy chega assim, pô, você tirou isso de onde? Onde você tirou esse solo? Onde você... Porque ele falou assim que não tem mais o que fazer, entendeu? Agora o momento é mais estudar mesmo ali, porque tudo já veio, já tá tudo já ali, é um pano de fundo, como o Paulinho Malheiros falou, entendeu? Então ele meio que é meio mecânico assim, sabe? Tem um lance assim. É um lance dele, né? Enfim, tem essa de tipo, você pode pega uma frase de um trombonista aqui, pega outra frase de outro trombonista aqui, ele vai meio que encaixando. É meio um estudo que ele faz lá, sabe? Michael Deasy. Isso aí eu ouvi um brother meu que estuda nos Estados Unidos falou sobre ele. E também tem um outro lance também que eu ouvi falando também do J.J. Johnson também, que o J.J. Johnson preparava o solo dele, né? Na hora de quando ele ia gravar, ele chegava com o solo preparado, assim, praticamente. Era um take, pronto. Pá, tá tudo certo. Porque, pô, em Nova York, naquela época ainda, o negócio, meu, nível altíssimo, gravação de disco, você não poderia chegar lá com, pô, vou fazer 5 take agora, 4, 6 take para pegar um take legal. Ele já chegava preparado já. Então tem essas. Tem aquelas gravações, Jorginho, as gravações do Jazz Messengers, que é o Lee Morgan e o Benny Golson. Aí você vê a gravação de estúdio, é um solo, né? Aí você vê a gravação do ao vivo, é o mesmo solo. Então, é isso. E tudo válido, né? Tá tudo válido, pô. O cara fez ele se preparou. É tipo,
você não vai. Você está em Nova York, naquela fase ali, né? Meu, é só monstro ali. E é gravadora, tudo. Você não pode chegar lá, vou fazer. Porque assim, geralmente, quando nós vamos fazer um solo, você gosta de um take, puta, mas eu quero fazer um outro. Aí faz o segundo. Pô, fazer um terceiro. Aí isso já vai tempo, a galera já vai olhando, já. Então o cara já vai com um take preparado. Falando, esse é o take que eu gostei e já vou preparado. O cara chega e grava. Pô, isso chegou para mim, né? Agora, não sei se é verdade do J.J. Jones. Me falaram que ele fazia essa Não, parada é aí. isso aqui que eu acho. Eu acho que também tem uma coisa que a gente às vezes, por não ter um cenário jazzístico tão quente assim, né, como lá fora, que eu fui assistir um show do Kenny Garrett no Blue Note, tava eu e o Gessé, trompete. E a gente assistindo assim, o Kenny tocou lindamente, o som foi lindo. Só que ele não quebrou tudo, sabe? Igual aí eu falei, Gessé tem muito mais bagagem, viajou o mundo todo, 1 milhão de vezes, deu várias voltas ao mundo, né? E eu falei, você sentiu isso? Ele falou, eu senti. Eu falei, e aí, o que você acha? Ele falou, velho, o negócio é o seguinte: uma coisa é um show, é um disco, é um álbum, é uma coisa que você está vendendo. Outra coisa é a gente ir pro barzinho tocar jazz livremente, nada nos parará. Então eles fazem essa coisa muito mais do que a gente, talvez, sacou? Vai muito mais preparado. Os caras vão Agora, se preparados soltar pra o Kenny caramba. Guedes depois do show, lá no boteco, meu velho, é 30 coros, ele não vai parar, sacou? Mas essa Uhum. maturidade, é uma certa maturidade também de, pô, vou fazer um solo aqui que vai combinar nessa música que também combina num show inteiro, né? Tem um desenho de um todo, sacou? É, É, é tudo uma deixa, maturidade aí. é, Ó, deixa eu só comentar uma coisa que, obviamente, eu tenho mais tempo, obviamente, de música que vocês e eu sempre ouvi falar algo parecido com isso, de que quando a gente ouvia um solo solo instrumental, música instrumental, mesmo música é, 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 de cantores, principalmente aqui nos Estados Unidos, né, que a referência que a gente tinha, gente, década principalmente década de 70, 80, era muita música americana no Brasil. Década de 60, claro, a gente tinha o movimento da Bossa Nova, que começou lá atrás, no ano ali, década de 50, né, com Johnny Alf, que não é dado crédito ao Johnny Alf como um dos criadores da Bossa Nova, como uma artista muito importante na Bossa Nova. Esse crédito não é dado ao Johnny Alf, né? Obviamente dado ao Tom Jobim, Carlos Lira, Ronaldo Boscoli, etc, etc, etc. Mas eu sempre ouvi falar, porque eu ficava muito encucado, rapaz. Eu via o Blood, Sweat and Tears, aí eu via aquele solo do David Bergeron. Eu falava, pô, mas esse cara fez esse solo ali na hora, gravando ali com os caras, ao vivo, tudo, que baita solo que esse cara fez, como é isso? Aí eu fiquei sabendo, depois convivendo com músicos americanos que foram ao Brasil, e mesmo vindo aqui para os Estados Unidos, várias vezes que eu vim para cá, eu sempre ouvi falar, claro que eu não estou afirmando isso como uma verdade, né? E nem diminuindo a capacidade dos americanos de fazerem isso, ou desses músicos, como, por exemplo, David Bergeron, que eu comentei, de fazer ao vivo, direto. Mas eu sempre ouvi falar que os caras preparavam mesmo solo, os caras chegavam com solo lá, preparado já para tocar. Eu não sei, quer dizer, obviamente os caras têm toda uma preocupação profissional, né, de chegar e fazer um belíssimo trabalho, se preparar para o trabalho, fazer o melhor para o trabalho, ou uma preocupação também com horários de estúdio, não sei o quê, porque pô, ninguém ia perder 3, 4 horas lá para fazer o solo ideal, né, para sair num disco. Não, eu sempre ouvi falar da história, não só de 1, 2 ou 3 músicos, não, de vários músicos, de que os caras já chegavam no estúdio já, Ô, por exemplo, François, com o e solo às vezes não pronto é, já. não é nem a questão assim de ter todas as frases prontas, é desenvolver um desenho, né? Um gráfico para o solo, É né? uma coisa para música, né? É, Tem, exato, que tem, combina com aquele track, né? tem um exemplo muito bom disso aí, e isso eu realmente não tenho conhecimento para falar, um solo do Phil Woods, numa música pop aí, não, isso aí não é, isso aí é o
Isso aí é o Eu acho que isso é Michael Brecker. O Phil Woods é aquele Billy Joel. É o como é que é o nome disso aí? Just the Way You Are. Just the Way You Are. Isso. Ele tava no estúdio, né? A gente faz baile com isso. Você tá ligado que ele tava no estúdio, né? Eles estavam gravando isso embaixo e o Phil Woods estava no mesmo estúdio. Aí chamaram ele para gravar. Cara, foi o Idris que me contou isso, cara. Cara, aquilo é um solo para música. Ele fez um solo para música. Porque é muito importante quando né? É claro que a gente nunca vai. Se não seria tempo, de repente, na hora que você está improvisando, ou né, tocar para a música. Mas é muito importante. O João Cristal, por exemplo, é um músico que toca para a música. É muito bom tocar com o João Cristal quando ele está acompanhando você e quando você vê a improvisação dele. É um cara que toca para música. Paulo Calazans é um músico, é um pianista que toca para música, cara. Eu acho isso fantástico. Agora, voltando a falar, esse solo do Phil Woods é maravilhoso. Essa coisa do Michael Brecker também, agora eu fiquei com a outra música. Dire Street. Aqui eu cantei do Michael Brecker também. Cara, aquela frase que ele fez foi a frase que você lembra da música pela frase do sax. Pode crer. Interessante essa coisa de você preparar, ou depende de você fazer um solo, e esse solo ser uma marca registrada da música, você tocar para música, fazer aquilo para música, dentro do estilo, dentro do gênero da música. Isso é muito importante quando você improvisa, se preocupar com o gênero da música. Isso é muito importante. Pessoal, mas eu sempre ouvi falar essa coisa de que muitos dos solos que a gente ouve, né, hoje, somente, né, americanos, que a gente ouve muito, né, e a revista que a gente tem de ouvir muita coisa, do Raul de Souza, ouvir alguma coisa do Vitor Assis Brasil, alguma coisa do Ed Maciel, daquele disco lá do Sérgio Mendes também, umas coisas interessantes, mas, voltando a frisar, muita coisa que a gente ouve, os caras já levavam para o estúdio preparado já. Perfeito. Ô, Rafa, você vai mudar de assunto, Rafa? Não, eu vou só completar, mas pode falar. Completa. Não, eu vou fazer uma pergunta para os três aí. Tá. Depois de você. Eu fui gravar com o Mug, que é um grande músico que mora nos Estados Unidos, e ele falou, cara, a gente conversando no estúdio, ele falou, bicho, você acredita que um dia eu gravei o Bill Waters? Eu falei, que isso, cara? Me conta essa história aí. Aí ele falou que era um disco do Ginga. Ginga foi para os Estados Unidos. E ele tava no estúdio, montando o microfone, assim, pro Bill. Aquela coisa, né? Mirando na campana, e o Bill tá tocando. Aí quando o Ginga trouxe a cifra, o Bill Waters deu uma travada, cara. Aí o Bill falou, olha só, você ficaria chateado se a gente remarcasse para daqui uns 5 dias? Não, de forma alguma, não, porque a sua música, ela tem outros caminhos que eu não tô acostumado. Eu preciso andar mais, experimentar a sua música. Cara, ele falou que remarcaram na outra sessão, o Bill chegou e gravou de primeira, assim. Cara. Ele preparou. Isso aí é importante, porque tem uma coisa assim em São Paulo ou no Brasil, sei lá. Não, o jazz é uma liberdade, né? É bom demais, tá tocando num barzinho ali e tal. Mas tem uma responsabilidade gigante também, né? Então, assim, é bom falar isso, até que você contar essa história, Rafa. Porque você imagina que o Bill Waters vai chegar, vai ver aquela música do Ginga, harmonia pesada, tá tudo certo e vai vir monstro. Isso demonstra o respeito pela música. Cara, é o que o François tava falando, essa harmonia pra música do cara, sacou? Eu vou pegar essa harmonia, vou estudar e vou fazer o meu melhor ali, sabe? Isso aí foi uma humildade do cara, sabe? Em vez de ele falar, não, eu vou gravar. E aí queimaria o nome dele também, porque ficaria, pô, o Bill Waters aí tocando, tudo fora. Então, putz. Pô, você pega aquele Jorge! O Jorge tem história aí, depois vocês perguntam para ele. Mas não vou contar. Mas deixa eu perguntar um negócio para vocês, ó. Na minha vida prática, eu acabo não conseguindo fazer isso, de me preparar. Mas o que eu faço às vezes, eu penso na primeira frase. Como é que eu vou largar? Que a largada, às vezes, é importante. Vocês pensam nisso também? Vocês pensam na saída? Preparam uma frase para começar? Certeza. Você faz isso, Rafa? Principalmente se tem um break pro solo. Às vezes eu fico assim, o que vai vir nesse break aí? Bicho, quando tem break, velho, você não pode escrocar nessa hora, né? Você tem que estar... Bicho, vamos focar no início. Se eu acertar o início, eu tenho confiança para fazer o resto.
E já sair derrapando, lascou, né? Pô, aí você tenta ajeitar, vai só piorando, né? Não, se você sai derrapando, meu amigo. Não, você sabe que com essa coisa de eu improvisar, assim, até algum tempo atrás, muito intuitivamente, né? Devo confessar que uma parte de relaxo meu, né? de excesso de confiança também. Mas, cara, eu não pensava, não. O cara falava, pô, vai, já saía queimando já, e às vezes queimando mesmo, alargado, queimando e tudo. Mas é uma coisa, cara, é importante, é importante você, quando vai improvisar, você vai gravar alguma coisa, né? Claro, é importante você pensar, porque principalmente é aquela história, né? Aquela coisa de que sempre o primeiro solo é o que está valendo, né? Ou é o que você faz mais próximo do que você queria, porque depois você, peraí, deixa eu fazer outro. Aí você vai querendo elaborar. Quando você volta naquele primeiro solo do take que ficou gravado, você fala, porra, eu acho que esse solo aí é o solo que deveria ficar, né? E tudo. Mas, assim, sinceramente, eu acho interessante, até é um ponto de vista interessante esse que o Rafael falou, principalmente quando tem um break, você já sair consciente, já sair, porra, passando uma assinatura, né? Se você sai bem, de repente você caminha bem com a coisa toda, né? Mas realmente é importante ter essa preocupação, como o Bill Walters teve essa preocupação para gravar no Ginga, o respeito, né, pelo artista, o respeito pela música, o respeito a ele mesmo, né? Falando, peraí, deixa eu me preparar melhor para poder gravar isso daí. Mesmo porque, de repente, não era uma coisa que ele estava acostumado, não era a Não, linguagem mas, dele, né? o francês, a música brasileira, cara, os caras falam, não, lembra muito jazz, assim, mas puta, tem empréstimo modal pra caramba. É difícil a harmona, não é simples, Não entendeu? é, cara. Não é, Não é. mano. Você pega Fora que ritmicamente é bem mais difícil, é eu mais acho. difícil e harmonicamente é chato, cara. O cara Também. solta um solo, bicho, de cara assim, mano, e principalmente a música do Ginga ainda. Mas, Uhum. meu, é puxado, Eu puxado. costumo dizer assim, cara, toda vez que você sai do Brasil, os caras falam, bicho, a música brasileira é maravilhosa. Eu falo, então você vai lá e diz isso pra eles, porque eles não acreditam. Porque a Cara, gente eu não tenho é, cara. vivido. Não é isso, francês? Você que tá aí, pô. Eu tenho vivido isso muito aqui, cara. Eu estou tocando aqui com a Big Band aqui da cidade. Tem uns trombonistas bons aqui, viu? O Imagino, Rafael, o imagino. Jorginho, o Paulinho. Tem uns trombonistas bons aqui, um naipe de trompete aqui, tocando aqui na minha orelha aqui. Cara, os caras apitam, cara. Pô, uma coisa assim, os caras vão si, dó lá em cima com uma facilidade. E assim, a gente faz 2 sets aqui, que dá uma média de 45, 50 minutos cada set. Cara, quando acaba o segundo set, os caras estão apitando. Lá eu falo, pô, impressionante. A escola, o negócio da escola dos caras. Né? Não tem prazo de Mas aí, validade, né? não tem, cara, não tem. Aí, é claro que no intervalo eu converso com um músico ou outro, comento sobre a música brasileira. Eles têm um respeito muito grande pela música brasileira, sem falsa modéstia. Eu aqui estou solando, né? Uma linguagem que, é óbvio, eu não domino, eu não sou jazzista, não tenho pretensão nenhuma a ser jazzista. Jazz, quem toca melhor jazz é o americano. Como quem toca melhor? A nossa música somos nós que nascemos aí, fomos criados aí e tivemos toda a nossa vida um contato com a nossa música. Mas os caras acham muito interessante quando chega um músico brasileiro e eles admiram o talento, principalmente, que nós não temos a escola que os americanos têm. Eu vou até fazer um parênteses aqui. Em 98, eu fui convidado para conhecer a Berkeley. Eu estava fazendo um show com o Djavan em Boston, fui convidado para conhecer a Berkeley. Cara, eu fiquei impressionado com a tecnologia dos caras. O cara me levou no estúdio lá e puxou numa impressora lá. Ele abriu ali um vídeo para mim na tela. Ó, esse aqui é um show do Charlie Parker, 1957, Village Vanguard. O cara mostrou o Charlie Parker tocando. Agora, você quer a partitura do solo dele? O cara pegou, imprimiu a partitura do solo, falou: os músicos aqui vêm estudar nessa sala aqui, pega a partitura do solo e toca junto com o Charlie Parker. Eu falei: pô, nós não temos isso. Isso foi em 98. Eu falei: não temos isso no Brasil. Estamos iniciando com a Fundação das Artes. Eu não lembro se na época já a Escola de Teatro estava começando. Quer dizer, a geração de vocês até teve muito mais acesso, ou teve mais acesso do que a minha geração,
obviamente, a minha geração teve mais acesso do que a geração de músicos, como a gente citava, Azevedo, Paiolete, Capitão, Pelé, Buda, etc, etc, etc. Então, é muito importante, né, essa coisa né, de você ter, né, toda saber que aqui fora, que aqui, por exemplo, os caras admiram muito a música brasileira, dão um maior valor para a música brasileira, o que não é dado aí. O Rafael falou uma coisa interessante. Fala lá no Brasil, lá, porque o brasileiro não acredita, né, no valor. A música brasileira é tão forte, cara, que quando o brasileiro vai para os Estados Unidos, os caras já falam, não, você só toca música brasileira, bicho. Os caras já colocam você... Você vê chileno, você vê peruano, os caras tocando umas gigs de jazz lá, viram um artista de jazz. Tem até uma menina aí, a Melissa, né? Melissa, né? Melissa é chilena. Chilena. Então, porque não é tão assim, não é tão forte a música chilena, entendeu? Então, já tem. Agora o brasileiro, se ela fosse brasileira, falava, mano, toca a música brasileira. Porque quando você vai no Chile, você vai nos outros países aqui da América do Sul, é um pouco parecido a música. Aí você vem no Brasil, é uma outra cor, cara. É outra tonalidade de cor. Bicho. E aí fica sempre nisso, né? Não, e aí quando a gente faz a nossa música e mistura com música erudita, fica maravilhoso. Mistura com música descendência africana, fica divino. Mistura com o norte. Bicho, a nossa música é uma coisa... Se você quiser, você fica só mexendo com música brasileira. Porque a gente gosta de misturar com outras coisas, né? Porque é tão maravilhosa, né? Tão maravilhosa que... Os ritmos, né, cara? Moacir Santos, né? Moacir Santos misturou, né? Com jazz e com música africana. Pô, pois é. Puta música ficou. Você sabe, eu fui dar aula aqui no camping Casadeiro, aqui lá na Califórnia. Tem 2 semanas, acontece 2 semanas lá no camping, só música brasileira, cara. Impressionante. São 400 alunos numa semana, mais 400 na outra semana. Claro que na outra semana, muitos alunos da primeira semana ficam, mas, cara, interessante o carinho, o quanto eles gostam. Tem essa menina que vai participar aí com a gente, a Natalie Chrisman, né, que é filha do Jeff Chrisman, que era um trombonista do Santana. Eu tive com eles lá na Califórnia. Cara, ela toca música brasileira, cara, e muito bem, junto com o marido dela, né, o Ian Fachin, que é brasileiro, tudo. Cara, os caras gostam de música brasileira, o que eles admiram a música brasileira, tanto que tem lá. Eu fui participar de uma jam session numa high school aqui, a escola para adolescentes, né? E tem um carinha, o Brian, que dá aula nessa escola de música, e a música que eles tocam lá é choro, cara, é música brasileira. Claro que pediram para eu tocar, e afortunadamente estava tocando com o Gileno Santana, um violonista brasileiro também, que mora em Portugal também. Fomos eu e o Gileno. É de Brasília, ele, filho do Reco, de Brasília. Isso, Rafael, isso mesmo. E aí a gente foi participar do festival de choro lá da Berkeley, né? Berkeley. Berkeley, lá na Califórnia. E eu lembro até que, na época, quando a diretora lá do evento, né, da universidade me convidou, eu falei, gente, eu não sou chorão. Eu vou, mas você não pode tocar 1 ou 2 choros, a gente quer que você toque a sua música do jeito que você toca. A gente viu você no camp, a gente viu o vídeo seu, etc, etc, etc. E ela falou, a gente gosta de música brasileira. Não importa se é só choro, se é só jazz, se é só choro, se é só samba, se é, sei lá, etc. E, cara, eu fui dar aula lá de gafieira, que é um estilo assim que eu me identifico, o meu fraseado parece que é meio isso. Eu não gosto de me rotular, de me autorrotular, não gosto de ser rotulado. Eu toco música, né? Mas entre aspas, eu me afino muito com isso. Para concluir, a música brasileira é muito, muito, muito apreciada, muito respeitada aqui, cara. Eu toco com os caras falam... Inclusive até para os brasileiros, né? Porque, assim, é uma música difícil, né? Então, assim, você precisa tocar um choro, você precisa ter uma linguagem de choro. Você tocar um frevo, você precisa ter uma linguagem de frevo. E fora a técnica que demanda, né? O choro e o frevo demanda uma técnica que não é o iniciante que vai começar pelo choro ou pelo frevo, né? Não, é difícil. Cara, não.
É difícil. O brasileiro também é assim, porra, difícil demais, cara. É puxado. Os vários gênios, né? Os vários gênios da música brasileira, cara. Aquele menino lá também, lá o Spock, veio dar aula também. Né? Os caras adoraram a música dele, né? Frevo. Os caras Sim, adoraram, cara, adoraram, Frevo. verdade. O Ginga vem dar aula. O Ginga é um dos professores que está todo ano nesse acampamento aí, nesse camping. Os caras adoram a música do Ginga, que é uma música diferente, né? É que nem a cabeça do Ginga. O Ginga sabe que eu estou falando com todo respeito. O Ginga é doido, é maluco. Né? O Ginga é doido. A música dele é importantíssima, lindíssima, doida que nem ele. Pessoal, vocês topam responder algumas perguntas, pode ser? Vamos lá. Ó, eu vou lá atrás voltar um pouquinho, tem uma pergunta que ficou, vamos tentar jogar ela para cá. Não tem muito a ver, mas vamos responder para ajudar ele, né? É o Jade, ou Jadi, não sei como é que se pronuncia. Boa tarde, professor. Pode parecer fora do assunto, mas é uma questão importante para mim que gostaria da sua opinião. Tenho ouvido absoluto, sempre tive muita facilidade para ouvir melodias e tocar, mas ultimamente na escola de música estou estudando harmonia tradicional, contraponto, porém estou com uma dificuldade extrema de entender o assunto, algo que nunca tinha passado até então, especialmente entender e gravar as regras de composição. O que acha que devo ver para sanar esse problema e como o improviso poderia me ajudar a entender melhor essa questão? Harmonia tradicional, né? Começar a falar disso? Claro. Eu dei sorte que quando eu comecei a estudar harmonia tradicional, porque eu fiz um curso, na época eu estava estudando na antiga ULM, hoje é MESP, e eu tive aula de harmonia com o professor Júlio César Figueiredo, um super arranjador, né? Não sei se vocês conhecem, mas grande arranjador. Eu conheço, top. Top. Júlio César só arranjador, mas é um professor muito legal, cara. Excelente, né? E na época, o componente curricular era harmonia tradicional, mas ele, de lambuja, dava pra gente harmonia popular. Eu só consegui entender a tradicional por causa que eu estudei a popular paralelo, junto. Eu não conseguia entender aquele monte de regra de encadeamento sem entender as funções, né? Várias espécies, né, Neguinho? Primeiro até a 5, né? Ou você... A minha resposta para você... Qual que é o nome dele? Desculpa. Jadir. Ou você tenta arrumar uma aula de harmonia funcional, porque ela é um catadão, vai ajudar também, mas ainda assim é um pouco complexo. Ou tenta paralelo a esse curso de harmonia tradicional e contraponto. Nossa, contraponto é de arrancar cabelo. Arrancar os cabelos. Nossa, é cabelo no meu caso, é 1 ou 2 aqui. ou você já parte para uma harmonia popular, porque no final das contas é tudo a mesma coisa, só que os caminhos são diferentes. E a harmonia popular você vai ter o contato mais com o campo harmônico, de cara, campo harmônico, aí você vai ver as substituições dele, aí você vai ver o campo harmônico menor, aí quando vai ver, você vai estar vai estar enraizado em você essa questão do campo harmônico, aí quando você vê as regras de encadeamento da harmonia tradicional, aquilo vai ser mais orgânico. Eu penso assim. Arrasou, então, Paulinho, eu também. É que assim, às vezes ele pode estar numa faculdade, eu falo isso porque, né, fiz a faculdade agora e teve essa matéria de tradicional antes da harmonia popular, entendeu? Sim. Então... Não, cara, sabe o que eu acho? Aí, assim? Só assim, eu só tô... é legal, às vezes ele pode estar numa faculdade, né, não sei, que está passando isso primeiro, entendeu? Então, mas se ele for esperto, é melhor então ele já ir buscando já algumas coisas de popular para ele entender isso aí. O que o Paulinho falou é perfeito. O que ele tá falando, cara, isso acontece, na minha turma aconteceu a mesma coisa. Meus amigos não conseguiam entender nada que o professor tava falando, que é muito complexo mesmo. Movimento paralelo de quarta, de quinta, de oitava, você fica maluco. Espécies, né, Neguinho? Várias espécies. Só que a gente que já tinha uma experiência, o ouvido treinado, né, coisa da igreja, coisa da harmonia funcional, a gente sabia que acorde que tá, que acorde que vai, e já entendia a progressão. Então, isso já fica meio caminho andado. Né? Mas eu descobri uma técnica, Paulinho. Que, tipo assim, na harmonia funcional, a minha técnica era o seguinte: eu não vou fazer o arranjo mais bonito do mundo. Aqui eu não tô para fazer o arranjo mais bonito do mundo. Eu tô para respeitar, fazer uma melodia, 4 melodias, 4 vozes, que respeitem as regras daquele período que eles viviam na época. Aí o negócio é o seguinte... Primeira coisa, o primeiro movimento é o mais próximo. Se você for para o movimento mais próximo,
você já não tem problema. E o segundo, oblíquo, invertido baixo ou baixo pedal. Então, assim, eu já quebrava todas as possibilidades de subir e descer junto. Então, eu já pensava, por exemplo, se um acorde de sol, de dó que vai para sol. Então, o dó desce para o si, aí o sol, pô, não pode descer. Ou ele repete, ou ele faz o movimento contrário da melodia. Resolvendo isso aqui, aí você encaixa o meio, sacou? Aí eu fazia rapidão, bicho. Passava a cola para meus amigos e ia embora. Bom pra caramba, bicho. Porque, velho, na verdade, é uma lâmpada aquilo, né, velho? Porra. O paralelo é o que dá mais trabalho, né? O paralelo. Bicho, aquilo é uma O lâmpada. oblíquo pode, e aí o movimento contrário é o que dava mais certo, é o que dá mais certo. Então, assim, eu acho que a melhor dica para resumir a conversa é a harmonia funcional, o que o Paulinho falou. Eu deixo para vocês responderem essa pergunta aí, que vocês são mais. Vocês dominam mais esse assunto do que eu. Então, prefiro não responder, não comentar nada. Ok. O João Evangelista, ele solicitou fazer uma pergunta falando. Eu vou tentar colocar o áudio dele aqui, pode ser? Se não for que nem o Proveta, pode. Cara, agora imagina, Proveta, tio, falecido Carlos Alberto, o Vitor e o Branco também. Na mesma roda. Nunca mais você fala nada. Mesa quadrada, hein, velho? Mesa quadrada. Mesa sem fim. Cara, enquanto o Rafael procura lá, só vou comentar uma coisa. Uma vez chamaram a gente para fazer uma reportagem para o Estadão. Estava lá da Banda Mantiqueira, eu, Gil, Proveta. E aí, quando nós chegamos lá, o Proveta já estava conversando com a repórter, que estava entrevistando. Bom, aí eles estavam lá no meio do assunto, aí eu fiquei ali brincando com a Vitória, com o Emanuel, não sei o quê, daqui a pouco chegou o Gil, aí o gravador da menina, uma fita de 60 minutos, acabou. E a gente aqui. Aí enquanto ela trocava a fita, o Proveta continuou no assunto. Resumindo, aí chegou o Branco. Chegou o Branco lá, uma visita no Proveta, não sei o quê. Aí ficaram conversando. Resumindo, 1h20 o Proveta falando, o Branco entrou na conversa. Bom, aí eu e o Gil só saímos para tirar foto. Não falamos nada. Nada. Só o Proveta falou e depois o Branco que entrou no meio da conversa. Então, resumindo, quando alguém pergunta, o Proveta, como é que se iniciou, como é que você pensou no início da Banda Mantiqueira, como é que vocês pensaram, né? Você, François, o Gil e o Cacá Malaquias? Aí o Proveta, não, porque em 1809, quando a família imperial chegou ao Brasil, Dom VI desembarcou no Brasil, pronto, aí, meu amigo, acabou. Aí esquece que aí ele vai vindo. Até quando ele for chegar aqui em 2021, isso já deu 2 horas de conversa. Vamos lá. João, fique à vontade, tá? Beleza, muito obrigado, Rafael. Boa tarde, professores, boa tarde, demais participantes. Eu tenho uma questão mais ligada à pedagogia, que é o seguinte, eu não acredito muito nessa questão da intuição como caminho para se chegar a resultados objetivos. Outra coisa também que me incomoda nessa área é o autodidatismo. Mas a gente hoje em dia tem acesso a muito material, né? A questão é que hoje também existe material demais e aí às vezes o aluno ele se sente um tanto perdido sobre onde começar. Então essa outra resposta de, olha, já está tudo aí, também não é algo assim que me agrada tanto. E aí eu fico inquieto em relação à sistematização do estudo. E como vocês são assim profissionais já que trabalham nessa área há bastante tempo, eu, enquanto professor, fico assim na ansiedade de saber, bom, e como é que eu, enquanto professor, consigo sistematizar um método que consiga ajudar meus alunos a ingressar nessa linguagem. E também percebo em relação aos meus alunos que estudam bastante escala, estudam bastante harmonia, né? Como é que eu consigo criar uma sistematização para mim, enquanto estudante, de tudo isso que existe aí? Então,
essa questão para mim, uma questão inquietante, e como o Brasil é um país muito grande, com uma grande quantidade de trombonistas, eu acredito que nós poderíamos, esclarecendo essas coisas, dar oportunidade de acesso a esse universo, né? Que para vocês assim é tão empolgante, e música é empolgante, e eu acho que, sei, como o professor Malheiros falou ainda há pouco, um método brasileiro, uma sistematização brasileira, um caminho brasileiro, ou então uma entrada de escola brasileira ajudaria bastante os estudantes aí no Brasil, né? São mais de 1.000 trombonistas, assim, que gostariam com toda certeza de conhecer esse caminho. Então, eu gostaria de saber dos senhores professores o que é que os senhores teriam assim para orientar os demais professores das outras escolas e os alunos também. Ok, muito obrigado e desculpe a demora. Posso tentar responder? É porque a gente não vai ter muito tempo. O Marcão queria que a gente terminasse com 10 minutos, ou seja, daqui a uns 5 minutos. Então, vou tentar ser muito breve. Eu quero falar também, mas vai ser breve também. Tá. Assim, a primeira coisa, João, você não tem como controlar a música, nem como professor. Eu posso ensinar tudo que eu sei, arranjar uma maneira, escrever tudo que eu penso, e a pessoa não entender nada. E eu, às vezes, não preciso falar nada e a pessoa entendeu tudo. Então, não se culpe também, entendeu? Como que eu vou fazer? Cara, eu tenho um aluno meu que só tocando ele já entendeu. Eu não preciso falar nada. Então, eu não vou gastar meu tempo falando com ele se ele já entendeu. Sacou? Eu vou gastar o tempo com aquele que não está compreendendo. Porque a música, ela vem primeiro do que a teoria. A gente estuda música para tentar, de uma certa forma, completar as lacunas e passar isso adiante e achar profundidade nas coisas que a gente está fazendo. Mas eu acredito que o resultado, quando você vai ao teatro, você não quer saber o que ele pensa, como é que ele aprendeu. Você quer ouvir o espetáculo. Né? Se o Hermeto estudou ou não, isso não vem ao caso, isso diminui ele. Né? Aí a gente que fica como professor nessa função tenta, cara, como é que eu vou explicar o Hermeto para o meu aluno? Aí eu vou tentando achar uns caminhos, né? Tentando didatizar o Hermeto, que é impossível, mas aquilo que é possível eu tento esgotar. Agora, a outra parte eu falo, meu caro, ouve o Hermeto, se deixe, experimente, talvez a música vai chegar para você, sabe? Eu acho que é difícil zerar isso, sabe, cara? Vai lá, Paulinho. Não tem muito tempo. Eu queria falar mais, mas não vai dar. Não, eu vou tentar resumir bastante também. Sobre a sistematização, né, sobre o método do ensino da improvisação, ele, infelizmente, é um método iniciático. Tipo maçonaria, tipo você... assim, você fica do lado de um cara que toca e aí você vai aprender. É iniciático mesmo, porque tem ferramenta, tem método, tem partitura, tem playback, mas o sistema é esse. Você sentar de um lado de um cara que faz isso e, a partir dali, ver, observar e inserir esses estudos no seu dia a dia. Por isso que é tão complicado, assim, eu falei sobre precisamos de mais material de música brasileira voltada para a improvisação, mas isso não ia sanar a questão, porque a questão só vai ser sanada quando a gente tiver mais gente improvisando. Por exemplo, e eu digo para você, é promissor isso no Brasil, porque quando eu comecei em São Paulo, só tinha um francês, o Bocato e o Sidney Burgani que improvisavam. Em São Paulo, cidade gigante, né? E aí eu cheguei, depois que eu cheguei, ó, tá o Jorginho aí agora tem o Fabinho Oliva, tem uma galera, o nosso amigo, o Malinha, que faleceu, o Alan Palma, ele super improvisador, e tem uma renca de trombonistas que improvisa hoje em São Paulo. Então, assim, o lance na minha visão, improvisar é iniciático, é você sentar do lado de alguém que saiba, e a partir disso, da visualização, de ver de perto, a partir daí, começar a desenvolver em cima dos métodos que já existem, esse dia a dia com o improviso, né?
porque é muito mais cognitivo do que técnico. E o cognitivo é em cima da prática, em cima de observar e reproduzir. Que quando o François disse, eu sou autodidata, é porque ele nunca teve um professor que pegou na mão dele, mas ele teve um monte de professores que tocavam ao lado dele. O Buda, uma lista gigante de cara que deu aula para ele sem ser uma aula, tocava do lado dele. Aquilo para ele foi aula. Então, o improviso, é por isso que é tão difícil no Brasil a gente desenvolver uma escola de trombonistas improvisadores, porque tinha pouco, né? Aí, a partir que vai tendo mais, cada vez está tendo mais, e hoje a gente tem uma geração de um monte de trombonista que improvisa. Aqui em São Paulo tem vários. E no Rio, esses dias pintou um aluno do Rafa que eu falei, Jesus, vamos quebrar o braço desses caras aí agora, antes... E por aí vai. Eu imagino que eu não tenha conseguido responder a sua pergunta, mas talvez dado uma luz aí para o que eu penso sobre o sistema de improviso é isso. Agora, Paulinho, você falando sobre isso, até eu ia... Bom, a nossa base, né, o nosso lance da improvisação, ela vem muito, né, americana, né, se você olhar mesmo, o jazz, né, cara, sim, você vai ver um samba jazz, Raul de Souza, inclusive até o meu TCC é sobre o Raul, né, o solo dele, tudo, tem muita influência de bebop, tem muita influência do jazz. A pergunta é o seguinte que eu iria fazer, esse método de improvisação brasileira, o que nós abordaríamos de diferente do que tem já do jazz, né? Porque assim, o que eu vejo muito, os caras tocam, por exemplo, o próprio Dani, né? Quando ele vai improvisar música brasileira, ele toca jazz em cima de música brasileira. Eu também. Então é isso. Eu também. Então, porque o primeiro som popular que eu desenvolvi foi o jazz, né? Não foi por questões sociais, por exemplo. Como eu aprendi na igreja música, quando eu queria ir para o popular, o samba era pecado. Não podia samba porque era pecado. E o jazz, ninguém recriminava. Eu falei, mas podia baião, né? Não, as irmãs só. Baião e forró. As irmãs podiam. E então, o primeiro estilo que eu pude aprender sem ter um preconceito dentro de casa foi o jazz. E em São Paulo tem uma cena muito grande de gente que curte jazz. Tem a Jazz Additional, os caras tocam há milhares de anos, milhares, né? Os caras tocam no mínimo há 50 anos, os caras fazem som aqui em São Paulo e sempre enche casa, né? E assim, tem uma cena forte do jazz em São Paulo. Então, para mim, foi o caminho que eu trilhei. Então, eu acabei também desenvolvendo esse lance de tocar jazz dentro da música brasileira. Mas eu imagino que seja, por exemplo, uma berçoude de repertório brasileiro. A gente não tem. Quantos compositores a gente tem para fazer um plays alongs, né? Perfeito. Ou, por exemplo, aquele método do Jeans Lideiro, que é o método de linguagem. Você lembra dele? Do Jeans Lideiro? Sim. Então, é tudo em cima feito de repertório de standard. A gente podia fazer os nossos, né? Em cima do repertório de música brasileira. E isso é tratando de linguagem, né? Tratando de repertório e linguagem. Se a gente tivesse mais material para desenvolver repertório e linguagem dentro da música brasileira, a gente teria menos músicos improvisando na linguagem jazzística. Apesar que desde a Bossa Nova vem essa discussão da influência do jazz, né? E eu acho impossível desvencilhar, porque assim, nós já nascemos no vira-lata, assim, o puritanismo brasileiro, eu não acredito nele, porque de antemão o Brasil é o resultado, vamos falar de música, né? Da música portuguesa, da música africana e da música indígena. O Brasil já começa dessa mistura, já nasce vira-lata. E que é lindo, eu quero ser um vira-lata caramelo. E assim, vem depois a influência norte-americana, e aí tem alguns amigos que falam assim para mim, mas poxa, isso é um imperialismo norte-americano. Aí eu penso comigo, né? Não vou responder porque senão vão me chamar de vendido. Mas eu penso comigo, mas não é música comercial, não é uma música que a rádio está colocando grana, que as multinacionais, as gravadoras, estão forçando a população brasileira a consumir. É jazz, né, mano? Quem ouve do povão, Fred Herbal, Jazz Messenger, Duke Ellington, ninguém ouve. Cal Fontana, Albert Green. O jazz sempre foi resistência, velho. Exato. Então, assim, ao mesmo tempo, não é um imperialismo, é uma influência que eu acho até positiva, que acaba entrando em acordo com o movimento
fagista de 1920, que é o lance 22, né? A semana de 22, a semana de arte moderna. Sim, que é você comer tudo que tiver e nascer o brasileiro. O brasileiro é vira-lata. Então, assim, eu nunca morei nos Estados Unidos, eu nunca saí da Zona Leste de São Paulo, não é possível que a música que eu faça não seja brasileira. Total. Ô, Paulinho, Né? esse negócio você tem a referência, mas assim, eu sinto, quando você vai tocar uma onda, mesmo com a influência, aproximação cromática, várias coisas que a linguagem do jazz tem, né, a harmonia, tudo. Você tocando música brasileira com essas influências, você ainda tem essa coisa de música brasileira. Porque você vê um americano, você sente a diferença. Um americano tocando música brasileira e um brasileiro tocando música brasileira, sabe? Eu consigo chegar... Por exemplo, o francês tem influência, com certeza, de jazz, essas coisas, tudo tal, mas o ritmo da improviso, essas coisas, tudo, faz essa diferença de um gringo improvisar igual o francês na música brasileira, entendeu? Sou o gongo, Jorginho. Oi? Sou o gongo. Ó, o Rafa. A gente vai encerrar. Mas assim, eu tenho mais um assunto que se eu entrar, vai estourar. A gente não fala nada, entra e eu fico quieto. Mas tem uma coisa, ele tá falando que lá na Europa tem outras escolas que eles conseguem sistematizar, né? Realmente, eles conseguiram sistematizar a coisa. Aí eu te falo, qual foi a motivação da sistematização? Será que eles não produziam já músicos antes disso ser sistematizados? Por exemplo, os nossos heróis que foram citados aqui, nenhum deles foi produzido depois da sistematização. Por isso que, Rafael, é por isso que eu queria só tentar... Não é não? Isso não é para se preocupar? Mas peraí, ó, Elliot Mason, Michael Jeezy, tá, mas são monstros. Você acha que o Elliot Mason é mais do que o Frank Rosolino? Quer ver um cara? Eu acho que não é. Isso aí o Rafa bateu pesado. Acabou, tá certo. Isso Ô, Marcos, assuma aí, Marcos. Assume aí. Pra gente fechar, o Frank Rosolino, o J.J. Johnson, Carl Fontana, Urbi Green, Slide Hampton, J.J. Acabou, Rafael. Acabou. Não dá, velho. Porque aquele que a gente tá falando, a sistematização, ela tem uma influência do capitalismo. Porra, tem uma escola que é caríssima e esse menino tem que sair da escola tocando, velho. Perfeito, neguinho. Mas tem uma coisa boa também, que é a acessibilidade, Rafael. É difícil assim, achar a balança, né? Vai copiando esse, copia esse, aí esse filme o cara fala, ó, tá vendo? Olha que beleza, é um aluno da faculdade. Que nada, isso tá reproduzindo. Eu quero ver ele tocar o solo dele. Esse aí que vai me convencer de que a escola é boa, sacou? Deixa eu comentar uma coisa só rapidamente aqui, gente. É rápido, hein? É rápido. Esse rapaz aí que comentou sobre essa coisa da intuição, ou sobre essa coisa da sistematização do ensino, etc. Eu que convivi com vários músicos desde a década de 70, por exemplo, um músico intuitivo e um grande músico, Paulinho Trompete. Paulinho Trompete, sem demérito nenhum a musicalidade dele, Paulinho Trompete não sabia o que era um Fá, 7... Raul de Souza. Eu ia falar dele, também, o maior de todos, Raul de Souza. Pois eram músicos intuitivos. Eu acho que então ele deveria... Porque não existe escola que ensina a improvisar. Isso é uma coisa muito pessoal. Isso é uma coisa muito intuitiva. Isso é uma coisa muito da pessoa. Não adianta você falar para o cara, ó, você pega aqui essa escala de Dondim e você improvisa assim. Não adianta. Se o cara não tiver o dom, se o cara não tiver a musicalidade, se o cara não tiver o feeling, independente do gênero que ele vai tocar, o cara não vai conseguir improvisar. Então, ele, em dando aula, ele tem que prestar atenção no intuitivo do aluno, no feeling do aluno, no dom do aluno, e aí passar as ferramentas. Aí é outra coisa. Ferramentas, nós temos muitas ferramentas, né? Temos aí um monte de material que ele falou que até é impressionante, às vezes mistura a cabeça, às vezes bagunça a cabeça do professor e do aluno. Não, eu acho que ele tem que focar no que o aluno tem de musicalidade e direcionar o material que ele tem para desenvolver essa musicalidade. Mas ensinar a improvisar, não vai ensinar, ninguém ensina a improvisar. Improvisar é uma coisa muito pessoal, muito particular. Quer dizer, essa é a minha opinião. Pode encerrar agora com essa chave de ouro. Gente, obrigado. Só para resumir a última frase, François falou muito sobre material. Aprender a ouvir, estudou o método Arban,
Estudou Abersold, nota longa, que é uma das coisas fundamentais, que ajuda na afinação, ajuda na embocadura. Citou Mozart, citou Urbi Green, Beethoven, Charlie Parker, Miles Davis. O Malheiros falou para estudar improvisação através de gravações, tirando temas, tirando harmonia, transcrever solos, tirar pattern, estudar pattern em todos os tons. J.J. Johnson citou Jim Pugh, citou, enfim, Jorginho citou Abersold, aprender a ouvir, ouviu muito Lee Morgan, Oliver Nelson, Franco Azzolino, Fred Hubbard. Citou os aquecimentos do Miles Davis, citou que o Marshall estuda patterns em todos os tons e que o Michael Deasy tem uma escola mais dessa que a gente está falando, mais atual, de transcrições, e vai misturando frases de vários músicos. Mandar pro Michael Deasy isso aí, Jorginho. Então, assim, tem bastante coisa aí para a gente experimentar, tá bom? Beleza, gente. Beleza. Marcão, quer fechar, falar alguma coisa? Nosso presidente. É mais agradecer realmente a disponibilidade de vocês em transmitir tanto conhecimento, não só o conhecimento técnico do trombone, mas a experiência de vida de vocês realmente é uma aula para todos nós. E eu concordo com todos em todas as falas, né? A música é uma arte muito complexa para a gente tentar resumir em 2 horas aí de papo, né? Ainda mais a música já é difícil, imagina a improvisação, né? Então, no mais é mesmo agradecer ao professor François pela disponibilidade, professor Paulo Malheiros, professor Jorge Neto, né? Muito obrigado por contribuir, por doar um pouco desse conhecimento para a causa do trombone no Brasil. E o Rafael, nosso parceiro aí, muito obrigado, Rafael, por essa condução maravilhosa do papo aí. A gente vai dar 5 minutos, só para a gente ir no banheiro, pegar um chazinho ou um café, quem sabe uma cervejinha, né? Acho que já pode esse horário. E a gente vai ter agora um masterclass com a Nathalie Kressman e a nossa convidada internacional. E então, daqui 5 minutos, a gente está de volta aqui com ela. Maravilha, Marcão. Maravilha. Tchau, tchau a todos. Boa tarde, tchau, pessoal. gente. Valeu. Beijo, galera. Beijo. Beijo em todos. Até mais. Valeu.